Pessoal, então, queria era mais passar um roteiro e um passo a passo para a gente trocar algumas ideias de uma forma bem aqui descontraída, um bate-papo mesmo, né? Então, sobre o passo a passo para poder fazer a reestruturação, né, operacional e financeira de uma empresa que envolve vários elementos, né, várias funções diferentes. Mas antes disso, eu te contar um pouquinho só do meu histórico para poder até ver quem que está falando, se eu vou estar falando alguma besteira ou não. Na realidade, eu tenho 23 anos, né? Eu sou engenheiro mecânico, formado aqui na UFMG, com ênfase em engenharia de produção. E aí, assim que eu formei, eu entrei, foi em 1997, eu entrei para a primeira turma de trainees no que hoje é a Falcone. Então, éramos 10 trainees lá atrás, fiquei em treinamento, era mais ou menos uns 6 ou 7 meses com o próprio Falcone, e tinha uma turma de japoneses que na época tinha um vínculo grande com a escola de engenharia e vinha do Japão para cá. Então, também fiquei em treinamento com uns japoneses que vinham para cá para poder aprofundar na época do que era, né, a qualidade total, gestão pela qualidade total. E desde lá eu tenho exercido consultoria de gestão e passando o tempo, né, atuando também em conselhos de administração, fazendo vários projetos de reestruturação e também de estruturação de empresas, né, e hoje ajudando, né, vários clientes nessa parte de reestruturação com a forte fundamentação financeira e também implementando a parte de agilidade de negócios, né? Não só métodos ágeis, mas de ter um pensamento sistêmico de agilidade de negócios, né? Que hoje não é o caso. Então, eu gostaria aqui de fazer um bate-papo com todos vocês. Fique à vontade para poder colocar as considerações que acharem pertinentes ou não. E eu queria compartilhar a tela para poder a gente começar a fazer esse bate-papo. Eu preparei aqui um mapa mental junto com um simulador para a gente começar a trocar ideias sobre isso. Então, o tema de hoje seria um passo a passo para conduzir uma reestruturação operacional e financeira da empresa. Agora, para isso, a gente tem que ver quais são os sintomas clássicos, né, que começam a dar sinais que a empresa está com problema. Então, quando começa de sinais leves, moderados ou graves de caixa, esse é o grande sintoma que a empresa realmente precisa repensar vários aspectos, né? Tanto aspectos estratégicos quanto aspectos operacionais. E geralmente, né, pela experiência de todas as empresas, esses problemas começam devagar, deu um probleminha ali, um probleminha, quando vê de uma hora para outra, entre aspas, o problema agrava fortemente, né, e quase que chega numa situação que, se não fizer uma intervenção, ela não consegue recuperar. Então, esses sintomas clássicos, a gente começa com alguns sinais. Quais são esses sinais específicos? Atraso, a hora que começa a ter problema de caixa, começa atraso de impostos, né, porque não tem a condição de pagar, é a primeira fonte de financiamento da empresa para continuar a operação, seria o atraso de impostos. Depois, começa também atraso de possíveis parcelas de empréstimos, né, porque se a empresa já encontra nessa situação, a probabilidade que ela já tenha contratado alguns empréstimos na esperança de que tudo vai melhorar quando passar o tempo, na minha empresa não acontece isso, não acontece aquilo. Um outro sintoma começa com atraso de fornecedores. Então, um próximo passo começa a atrasar fornecedores, e a hora que começa a atrasar fornecedores, principalmente se for fornecedor crítico para o negócio, há naturalmente um corte de prazo médio, né, que os fornecedores davam para poder financiar, e o problema que era já grave, ao cortar o prazo médio né, que eles dão para a gente,
aumenta assustadoramente a necessidade de capital de giro e o problema de caixa é agravado assustadoramente. E aí começa até atraso das folhas de pagamentos. E com os cortes de atraso de fornecedores, se for empresa que revende produtos, possivelmente vai ter ruptura de estoque, tendo ruptura de estoque, vai ter queda de vendas e entra assim no ciclo efetivamente destrutivo de todas as empresas. E as causas que acontecem isso são as mais diversas. E eu queria classificar aqui esses tipos de causas em duas: em causas estruturais e causas comportamentais. Essas causas estruturais, elas são o quê? Bom, essas causas estruturais, primeiro ponto muito relevante, um crescimento sem planejamento financeiro. Então, o crescimento sem o planejamento financeiro, sem dominar qual que é a necessidade de capital de giro do negócio e por que que tem aquela necessidade de capital de giro. E qual o capital de giro que a empresa tem, efetivamente. E a hora que começa a crescer sem esse planejamento financeiro, naturalmente vai acontecer um aumento da necessidade de capital de giro. E se esse aumento da necessidade de capital de giro não vier suportado por um capital de giro próprio da empresa, que é proveniente de lucro e de outras questões também, a empresa entra num problema de caixa. Então, a empresa vai crescer com problema de caixa, tá certo? Mesmo ela sendo lucrativa, então várias empresas, que já aconteceu, de ter um crescimento além da capacidade que ela tem de crescer, e aí trava o caixa. E aí entra num ciclo degenerativo da situação da empresa. Então, isso daqui é uma causa estrutural que acontece muito. Principalmente quando tem a visão empreendedora. Quero fazer isso, quero fazer aquilo, vamos planejar, vamos fazer uma nova fábrica, uma nova indústria. E sem o conhecimento de finanças bem estruturado, isso naturalmente vai acontecer. O segundo passo, que é fundamental e acontece no dia a dia de empresas pequenas, médias e grandes empresas, é um descompasso entre o crescimento das receitas e crescimento dos custos e despesas. Então, as empresas geram, dentro da sua estratégia, uma expectativa de crescimento e se estruturam para poder buscar essa expectativa de crescimento. Só que a hora que elas estruturam, aumentando a estrutura dela para poder buscar aquela expectativa de crescimento, o gasto da estruturação, seja custo ou despesa, ele é fato, você já está contratado. Mas geralmente, sem um planejamento, a receita não vem na velocidade e no ímpeto que aquele empreendedor se estruturou para. E, consequentemente, a margem de lucro começa a reduzir e muitas delas entram no prejuízo. E a hora que entra no prejuízo, se der problema de caixa, tem que buscar empréstimos e aí vai despesa financeira em cima e entra no ciclo de degradação também da empresa. Então, esse é um outro passo muito comum, principalmente para quem está na frente da empresa, ter um pensamento totalmente voltado para empreender. Então, isso daqui é muito comum quando não tem o equilíbrio, né, de uma pessoa que está na frente, em que, para poder crescer, é muito melhor ser de forma gradativa do que um grande crescimento sem fundamentação. Um outro problema estrutural nas empresas é com relação a pricing. Então, o ponto de preço ótimo que vai otimizar o que a margem de contribuição total é o que interessa, envolve estatísticas, né, estruturadas e até análise de dados bem estruturados, porque é diretamente proporcional. Aumenta o preço, cai volume. Se você reduz o preço, naturalmente aumenta volume, né, dentro de uma ótica de mesmas condições de variáveis. Agora, qual que é o ponto ótimo entre o preço e o volume vendido que vai aumentar a nossa margem de contribuição total? Que é isso daqui que interessa. Porque a margem de contribuição total é que vai gerar
né, o excedente para poder pagar os gastos fixos e gerar a lucratividade da empresa. Então, aqui existem vários erros que as empresas cometem. E porque não tem uma precificação científica, né? Subir preço ou reduzir preço ao léu sem ter uma fundamentação em fatores de mercado, em variáveis, de ter testes estatísticos para poder ver a curva de elasticidade da demanda, né, em função do preço. Então, são erros clássicos que a gente vê a todo momento, que é com relação à precificação. E a precificação é fundamental até para calcular o ponto de equilíbrio da empresa. Um outro problema estrutural das empresas é a própria estrutura de capital da empresa inadequada. Então, como que a empresa está financiada de capital próprio, que é o patrimônio líquido ali, que é o patrimônio da empresa, de capital próprio, e quanto que ela está financiada com capital de terceiros, bancos, fornecedores, etc. Então, como que isso está balanceado? Sendo que o capital de terceiros, como que a gente está sendo financiado por eles? Está muito a curto prazo? Está muito a longo prazo? Como que é isso? Então, se a empresa não olhar de forma estruturada a sua estrutura de capital, a possibilidade também de ter problemas de caixa é muito crítica. Então, a estrutura de capital envolve balanço, a maioria das empresas às vezes não analisa balanço, mesmo que não seja um balanço contábil, um balanço gerencial, mas é importante ter uma clareza dessa estrutura de capital. Tá? Claro que pequenas empresas, o nível de controle vai ser muito menor. E para grandes empresas, um nível de controle muito maior e mais estruturado. Um outro ponto que a gente vê muito de problemas estruturais é uma falta de planejamento para os investimentos e o crescimento da empresa. Então, é o famoso passo maior que a perna. E aí, o empreendedor quer aumentar e começa a investir a custo financeiro alto. Esse custo financeiro alto vai reduzir a lucratividade, então a empresa cresce, perde lucratividade, e como a empresa está crescendo, aumenta a necessidade de capital de giro, precisa de mais recurso externo, juros do Brasil muito alto, e se ela não tiver esse equilíbrio para esse crescimento, em função de investimento, ela entra no ciclo degenerativo, né, do negócio. Então, esses erros estruturais, eles vão impactar no final, e é o que a gente vai ver um pouquinho, o caixa da empresa. Tá? Então, vai impactar o caixa da empresa e os elementos são esses daqui também que a gente vai visualizar. Então, esses são, geralmente, todos os gastos estruturais da empresa que levam ela a ter problemas graves. Bom, os outros aspectos de causas que eu vejo e visualizo no dia a dia são as causas comportamentais. E aí, essas causas comportamentais, quais são? Eu tentei dar alguns nomes aqui só para poder fazer mais ou menos uma coisa, né, não tão financeira, né, mas uma coisa descontraída. Primeiro, o empreendedor sem juízo. Né? Então, o empreendedor sem juízo é aquele que só vê oportunidade em tudo. Né? Então, eu sei disso porque eu também sou assim. Então, em tudo a gente vê uma oportunidade. Só que nem sempre a oportunidade ela pode ser capturada naquele momento, porque vai dividir energia, vai dividir recursos, vai dividir um monte de coisa. E se a gente pegar todas as oportunidades que aparecem, sem uma estruturação, a gente vira igual pato. Né? Anda, nada, faz tudo, mas não faz nada bem feito. Então, o empreendedor sem juízo, e se não tiver um gestor do lado dele para segurar e colocar um freio de mão, para ter o equilíbrio, isso é um fruto grande das empresas se desestruturarem. Então, começa pequeno, ele começa a controlar tudo, sabe tudo que está acontecendo, começa a crescer, perde a mão do negócio. E aí começa a querer várias oportunidades de crescimento e a empresa não dá conta. E aqui vem uma grande diferença que eu visualizo de empresas grandes para empresas pequenas e médias, né? Média, estou falando ali, empresa até 400 milhões, 500 milhões de reais ano, que é o seguinte, muitas dessas empresas pequenas, médias, pequenas talvez não dê conta,
pega um executivo de uma grande empresa, né, que é super executivo, às vezes, tendo a condição, né, de pagamento, e joga para uma empresa média ou pequena. Só que uma empresa grande, o executivo, o nível de competência dele é diferente do nível de competência que precisa uma empresa média e pequena. Numa empresa grande, você tem um time muito bem estruturado, você tem que saber como tomar decisões complexas, saber mais de estruturação organizacional. Então, alguns fundamentos, porque as demandas chegam com você. Você tem um time muito bom que faz as coisas. A hora que ele entra para pequena e média empresa, que tem tudo por fazer, entra num estágio de letargia. Ele fica lá esperando, não sabe o que fazer, não tem gente que faz aquilo, e aí peca por letargia. E ao mesmo tempo, de empresas menores, né, e até médias, quando você pega um executivo e joga para uma grande empresa, muitas das vezes ele deixa tudo doido, porque ele está acostumado a fazer de tudo, chega numa empresa grande, lança 10, 15 iniciativas ao mesmo tempo, a turma fica doida e perde o foco. Sabe? Então, esse daqui é um dos comportamentos que a gente tem que ter esse equilíbrio. O outro, é natural, é o gestor ostentador, né, que tudo na empresa é as mil maravilhas, né? A cadeira tem que ser a cadeira mais cara, a entrada da sala mais cara. A sala tem que ser sozinho porque eu tenho que ostentar e eu tenho que ter o meu poder. Então, empresa que dá sinais muito externos de riqueza, provavelmente tem dificuldade econômica e financeira, porque é questão de mindset. Então, o líder que está na frente dessas empresas, se tiver um mindset de gasto, de ostentação, consequentemente vai tomar decisões para ostentação e que vai degradar o resultado econômico e financeiro da empresa. O outro tipo de comportamento é o decisor ilógico. Então, quantas vezes eu já vi empresa que o decisor, para o nível pequeno de empresa, quer colocar um controle para controlar 1 centavo, mas aquele controle custa R$10. E vai fazendo isso. Então, uma das coisas mais interessantes de casos que eu já vi, e eu acho que vale a pena de trocar ideias aqui, né, e compartilhar isso com vocês, eu já cheguei em empresas super organizadas, muito organizadas, né, e com resultados, organizadas no que tange a gestão mesmo, e com resultados medíocres. E eu já vi empresas desorganizadas com resultados extraordinários. E eu ficava me perguntando que lógica que tem isso, né? Para poder visualizar como que pode uma empresa toda organizadinha, reunião, disciplinada, com resultado medíocre, dentro das mesmas características do negócio, né, do setor de atuação, e outra desorganizada. E o que eu fui aprofundando e descobrindo, que é o seguinte, as empresas que têm sucesso são aquelas que, né, o time de liderança foca nas prioridades. Então, nas prioridades, eles são extremamente organizados, focados, né? E isso que faz a empresa crescer. Não adianta ser uma empresa toda organizada em tudo e dividir tempo para tudo. Se você não colocar devida atenção nos fatores cruciais que levam à performance da empresa, não vai adiantar nada. Então, a gente precisa saber priorizar e saber aonde que dá o tiro certeiro para estruturar a empresa. Então, esse daqui é um tipo de comportamento também que eu visualizo muito. O outro é o líder míope, né? O líder míope, né, é aquele líder que tem a visão de silo, né, que geralmente é o que acontece. A área comercial brigando com a área financeira, porque um quer uma coisa, outro quer outra coisa, a área de produção brigando com a área de manutenção, e com visão de silo, não visão de sistema. Que hoje, né, no mundo de agilidade, onde que o fundamental é reagir de forma rápida e ágil a qualquer alteração de mercado, a visão de silo torna as empresas burocráticas, arcaicas e lentas. Então, a liderança míope é um comportamento que leva as empresas a terem problemas financeiros. O colaborador não servidor, que é bem no estilo de líder servidor. Então, aquele não servidor é o tipo de colaborador que ele só pensa em si. Então, e na parte de silo, né? E as lideranças também, que são aqueles que têm a pompa em tudo, né? Não é compartilhamento, porque hoje a liderança ela não pode ser mais comando e controle, né? Isso daí, comando e controle, a gente sabe que gera burocracia, gera decisões extremamente lentas, né? As pessoas que com boas ideias ficam com medo de chegar e levar essas ideias, porque só vai escutar um não.
Então, se o líder hoje ele não for um servidor, e o líder servidor, na minha visão, é aquele líder que limpa o caminho das outras pessoas e consegue que a própria pessoa, o próprio colaborador, tenha um desempenho muito superior do que ele mesmo acreditava que ele poderia ter. Então, isso daí é um grande ponto que eu vejo de fracasso nas empresas, né? Justamente por causa dessa liderança brutal de comando e controle que gera, né, um clima ruim e degrada a empresa. E, naturalmente, aversão às finanças, né? Finanças é chato, muitas das vezes, só que é fundamental. Então, eu sempre tive uma forte fundamentação financeira, acho que até por ser engenheiro. Então, o controle financeiro estratégico da empresa é fundamental. Então, não precisa ser aquele controller, o empreendedor, dependendo do porte da empresa, que vai controlar os detalhes, mas saber pelo menos os principais indicadores de performance da empresa e o que isso gera de valor para a empresa é fundamental. Então, esses são os aspectos comportamentais que eu visualizo que geram problemas nas empresas. E com isso, eu sempre, dentro das empresas, eu proponho, né, dos trabalhos que a gente faz, um passo a passo. Então, desse passo a passo, que acho que é o foco de hoje, para poder a gente trocar um pouquinho de ideia, e depois eu mostro o simulador, é o seguinte: primeiro, de qualquer empresa com dificuldades financeiras graves, é montar um time de reestruturação. Sabe? Claro que vai depender do porte da empresa, né? Às vezes o time é um time de uma pessoa só, se for uma empresa muito pequena, né? Cresce as empresas, tem que ter multifuncionalidades ali dentro. Então a primeira coisa é montar um time de reestruturação e esse time de reestruturação seja liderado efetivamente pelo CEO da empresa. Então, esse time de reestruturação, porque se o CEO não quiser e se não tiver um apoio do conselho, nas empresas que têm conselho, desiste que nada vai andar. E nesse time de reestruturação tem que ter pessoas com fortes competências financeiras, pessoas com fortes competências da operação da empresa e pessoas com forte competência comercial. Então, nesse time, a gente precisa ter pessoas fortes dentro da empresa com esses 3 níveis de competências: financeira, operacional e comercial. Então, esse é o primeiro ponto. Então, em empresas que muitas das vezes a gente entra e o CEO, não, monta um time ali, eles tocam, eu particularmente, né, eu prefiro nem entrar. Porque já sabe que o processo de reestruturação é difícil, um processo chato, que envolve muita negociação, e terceirizar a reestruturação não dá certo. Então, isso daqui é a primeira coisa profissional, é montar um time de reestruturação. O próximo passo, depois do time de reestruturação, é definir níveis de autonomia para aprovação de gastos. Então, qualquer empresa com dificuldades financeiras tem que definir níveis de autonomia. Se for uma empresa muito pequena, é o seguinte: não compra nada se não passar por mim. Todos os gastos têm que passar por mim. Então, há, nesse ponto, em reestruturação, uma necessidade de centralização muito grande. Empresas pequenas e uma pessoa. Empresas maiores, né, chega até no nível do CFO, falar: gastos acima de X, não compra nada se não passar por mim. Então, esse nível de autonomia para aprovação de gastos, realmente para poder reduzir os gastos, é fundamental. Então, o primeiro corte é fazer: ninguém gasta nada se não passar pelo meu nível de aprovação. E o que eu mais vejo hoje, que é de interessante, de empresas, se a empresa tem 5 funcionários no financeiro, aí vai que aumenta o volume de trabalho e tudo, e a empresa fala: não, agora eu preciso de mais 2 funcionários, contrata. O que 5 pessoas faziam, 7 pessoas vão começar a fazer. E aí, se aumentar mais 2, 9 pessoas vão fazer as mesmas coisas que as 5 pessoas fazem. Porque parece que é igual a lei, né, do gás. O tanto de pessoas que tiver é o nível de trabalho que tem. E se você fizer claramente
de dar um corte, né? Não é corte burro, né? Se for não essencial. Mas, ó, eu preciso de um corte de X%. As pessoas vão se adequar para poder fazerem aquilo naquele número de pessoas. E elas, naturalmente, começam a priorizar as tarefas do que é essencial para gerar o resultado. É o que eu diferencio muito, sabe, de um bom profissional, de um profissional que não é um bom profissional, um expert realmente, é o nível que a pessoa sabe de quais são suas prioridades. Então, geralmente, as pessoas, para escrever uma lista de 100 coisas do que a pessoa faz, todo mundo faz. Mas agora, se você perguntar dessas 100 coisas, quais são as 3 cruciais, que essas daqui vão te dar um outro nível de resultado, a maioria dos profissionais não sabe fazer isso. Sabe? E isso é uma grande cultura que tem que ser implementada dentro da empresa que quer performance superior. É que cada profissional saiba quais são as 3 atividades cruciais que levam a uma performance superior para a área dele ou para o resultado dele. Aquelas pessoas que misturam banana com laranja, deixa passar um elefante e cerca um rato, são profissionais que precisam de ajuda, né? Então, a gente precisa ajudá-los efetivamente a melhorar a performance. Depois de definir os níveis de autonomia, o próximo passo é entender profundamente a situação atual a partir de uma análise econômica e financeira da empresa. Então, o que muita gente parte para reestruturação e sem ter uma forte fundamentação econômica e financeira é uma coisa absurda. Não, eu vou cortar prazo, vou alongar fornecedor, reduzir prazo de cliente, né, por exemplo, né, desde que seja possível. Vou cortar tanto de custo, mas não tenho uma clareza de qual o número exato. É aqui que a gente tem o grande painel de bordo da empresa. Porque qualquer decisão tomada na empresa, ela reflete diretamente, mas diretamente no resultado econômico e financeiro. Então, entender a situação atual a partir de uma análise econômica e financeira é fundamental. Para quê? Para que a gente possa definir, e aí eu vou entrar em mais detalhe com vocês, as metas da reestruturação da empresa. Então, esse é o principal ponto. Quais são as metas da reestruturação da empresa? Com qual foco? Proteção do caixa. Né? Porque o caixa é o que mata a empresa muito rápido. Uma empresa com caixa desprotegido, ela pode morrer em pouco tempo, mesmo que ela seja lucrativa. Agora, uma empresa que possa estar, né, e a maioria está operando no prejuízo, ela pode sobreviver por um tempo, né, se ela tiver um caixa pelo menos adequado para suportar até chegar na reestruturação. Senão aquele prejuízo, na hora que chegar no caixa, a empresa também não aguenta e quebra. Então, essas metas são fundamentais de serem estabelecidas. E elas devem ser estabelecidas em 3 níveis de atividades, que aí depois eu vou mostrar lá no simulador. As metas, elas devem ser estabelecidas nas atividades operacionais da empresa. Então, o que significa atividade operacional da empresa que gera caixa ou consome caixa da empresa? São, deixa eu aqui, o lucro e a necessidade de capital de giro. Então, o lucro da empresa, ele vai gerar caixa. Então, é o seguinte, no lucro, a gente tem receita, custos e despesas. Daqui eu não preciso nem falar, né? Se aumentar o lucro, vai aumentar o caixa da empresa. Né? Se eu reduzir o lucro, eu vou reduzir o caixa da empresa. Agora, muitas das vezes a empresa cresce e o outro ponto que é fundamental, que não é só a lucratividade, é a necessidade de capital de giro. Então, a necessidade de capital de giro, se eu aumento a necessidade de capital de giro da empresa, ela puxa caixa. E se eu reduzo a necessidade de capital de giro da empresa, o que ela faz? Ela libera caixa. É por isso que, né, sem falar nomes, que várias empresas grandes que precisam fazer o fechamento trimestral, muitas das vezes chega em final de fechamento trimestral, começa a não pago mais ninguém. Por quê?
Ao não pagar mais ninguém, ela alonga forçadamente o contas a pagar e o prazo médio de pagamento. E ao alongar o prazo médio de pagamento, ela reduz a necessidade de capital de giro dela. A hora que ela reduz a necessidade de capital de giro dela, diretamente isso vai para o caixa. Então, ela aparece com caixa disponível forte. Então, e aí, pela dívida líquida, né, que é calculado ali, fica numa situação um pouco melhor o indicador superficialmente. Então, a necessidade de capital de giro, ela é composta de 3 elementos. Contas a receber, da operação. Contas a pagar e estoque. Então, se eu reduzir o meu contas a receber é prazo médio de recebimento e volume, né, vai reduzir a minha necessidade de capital de giro, só que aqui tem um grande componente que é mercado, né, então não adianta, só que tem empresas que liberam prazo à vontade, não são criteriosas para poder liberar prazo e o caixa vai embora. O contas a pagar, que é outro ponto, que é negociar bons prazos médios de pagamento, e os estoques, natural também, que é a cobertura de estoque. Então, estoque incha, vai direto no caixa. Né? Otimiza o estoque, reduz o caixa. O ponto ideal é ter um equilíbrio dos estoques, desde que ele não fique alto para consumir muito caixa e nem baixo ao nível de ter ruptura e perder venda nas pontas. Então, esses 2 aspectos das atividades operacionais, que são lucro e necessidade de capital de giro, é o que gera ou elimina os caixas das empresas, ok? Então, com relação às atividades operacionais. O próximo passo são as atividades de financiamento da empresa, que pode gerar caixa ou consumir caixa. Agora, as atividades de financiamentos, para poder eu liberar o caixa da empresa a partir das atividades de financiamento, é um trabalho árduo de negociação das dívidas. Né? Então, dívidas junto a terceiros, bancos e tudo. E aqui envolve um trabalho bem forte de negociação, né? É bem duro, bem crítico um trabalho de negociação de dívidas, por isso que tem que ter uma fundamentação para negociar as dívidas junto aos credores. Né? E muitas das vezes entra advogados, né? Que é num processo de reestruturação bem estruturado, é importante ter, né, um apoio jurídico muito forte. Então, a negociação das dívidas, eu vou alongar o prazo das minhas dívidas para que eu não comprometa tanto o meu curto prazo. Porque muitas das vezes as atividades operacionais não vai sobrar dinheiro para poder pagar as atividades de financiamento da empresa. Então, eu negocio as dívidas, alongando os prazos e uma análise estruturada de contratação de novos empréstimos. Então, isso daqui, até o volume de empréstimo, de quanto que vai contratar com prazos médios de recebimento, é fundamental para a gente visualizar o que a empresa precisa fazer. Então, as atividades de financiamento, que é pagar empréstimo e captar empréstimo, vamos dizer assim, gera ou consome caixa das empresas. E a outra atividade, para a gente ir para o simulador, só para poder deixar, são as atividades de investimento. Então, as atividades de investimento, que é o que a empresa precisa ter de ativos fixos, né? Ou até compra de outras empresas, para poder suportar o crescimento dela, e é por isso, né, que as empresas fazem o IPO, para buscar ações e tudo, que é para poder investir e conseguir crescer. Então, se a empresa está em situação muito crítica, a possibilidade de venda de ativos, né, para poder não imobilizar o ativo e transformar em aluguel é uma possibilidade. Claro que cada caso é um caso, tem que avaliar. Né? Mas as vendas de ativos é uma possibilidade, dependendo do nível da reestruturação, e eu sou sempre muito a favor, dependendo dos aspectos, né, de ter o mínimo de ativos possível. Né? Porque isso daí, de alguma forma, a gente pode visualizar, não vai ser nessa aula, mas de como que isso daí interfere no ROIC, né, que é o retorno sobre o capital investido da empresa. Bom, e a reavaliação das atividades de investimento. Né? Então, isso daqui é cortar investimentos. Né? Na época, eu até contei lá no grupo, né, do Pão de Açúcar, onde que, na iminência da crise de 2008, antes de estourar com a quebra do Lehman Brothers lá, inicialmente, que estourou a bolha, né, imobiliária nos Estados Unidos,
O Pão de Açúcar, prevendo que poderia ter sido aquilo, captou dinheiro no mercado para poder minimizar, cortou investimentos e fortaleceu muito o caixa. E ele cortou as atividades fortes de investimento e fortaleceu o caixa. Não deu outra. Veio uma crise que eles previram, né, lá atrás e tomaram essa decisão. Se tivesse tomado essa decisão e a crise não viesse, ia para o buraco. Né? Só que eles tomaram isso e acertaram na decisão. Fortaleceram o caixa e veio a crise. A hora que veio a crise, Carrefour, no caso, e Walmart, eles não estavam tão estruturados, né, em termos de caixa. E o que o Pão de Açúcar fez? Ele queria ganhar market share. Então, aquilo que ele tinha de caixa, ele começou a comprar com prazos menores, forçando descontos por parte dos fornecedores, e ao forçar desconto por parte dos fornecedores, em vez dele aumentar o EBITDA dele para poder fazer um resultado econômico melhor, ele decidiu manter um EBITDA num determinado patamar e repassar para preço. Principalmente naqueles produtos que são os produtos que a gente chama de destinação, que o consumidor vai lá para poder consumir especificamente aquele produto e, consequentemente, acaba comprando todas as outras coisas. Então, ele, fortemente nos produtos de destinação, ele repassou o preço. O que aconteceu? Ganhou um market share absurdo. E aí, desse market share que eles ganharam grande nessa época, depois foi equilibrando de novo os preços, só que aí já tinha começado a fidelizar mais clientes, e a partir desse market share foi o boom que o Pão de Açúcar deu de uma decisão estratégica financeira, de uma leitura de cenário, e ele soube estruturar o seu caixa e como o que fazer com esse caixa. Não fez resultado financeiro a curto prazo, né? Ele adiou o resultado, mas teve um resultado consistente. Então, até isso, né? Acho que só entre um parênteses aqui, que é importante, é o seguinte, é o equilíbrio entre resultado de curto prazo, de médio prazo e longo prazo. Porque muitas empresas conseguem fazer resultado de curto prazo matando o médio e o longo prazo. É só parar de investir em marketing, parar de investir em coisas que vão dar estruturação para a empresa. Tá certo? Então, com isso daqui, gente, eu estou no mundo real aqui, tem uma cachorrinha do meu lado, que eu estou home office. Então, quando as empresas fazem resultado a curto prazo, em detrimento ao médio e longo, muitas das vezes ela se compromete, que ela está matando o médio e longo. E também não adianta fazer resultado a médio e longo prazo, matando o curto prazo, que ela não tem fôlego para poder chegar lá. Então, essa visão de curto, médio e longo prazo, estratégica e financeira, é fundamental para as empresas. Bom, e aqui a gente vai, então, para o simulador, que eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer aqui, ok? Deixa eu compartilhar a tela do simulador agora. É o seguinte, e aqui como que a gente faz simulação para chegar naquelas metas que eu falei lá atrás. Esse daqui é um cenário da empresa, um cenário inicial, tá certo? Receita de 24 milhões, EBITDA de 551 mil, prejuízo de 355 mil, mas um caixa final disponível de 54 mil. Então, essa empresa, pelo menos, apesar do prejuízo, ela estava rodando, né? Só que é claro que esse prejuízo vai direto no caixa depois. O cenário simulado é o que a gente vai simular, né, para reverter o prejuízo dessa empresa, e aqui é o ganho e a perda do cenário simulado com relação ao cenário inicial. Então vamos supor que nesse Covid, a queda média de faturamento, exemplo, foi de 30%. Então, em termos de volume. Então, se eu tive 30% de queda no faturamento, o que vai acontecer com o EBITDA? Se eu mantiver a mesma estrutura de gastos, não é isso? Eu tenho 1.300.000 de prejuízo, né? No EBITDA, 1.300.000 de EBITDA negativo, 2 milhões de prejuízo, só que eu liberei caixa. Eu estou com 318 mil de caixa disponível. Por quê? Porque, o que acontece? Eu estou prejuízo e aumento caixa? Sim, porque ao você reduzir as vendas, né, desde que o ciclo financeiro seja positivo, você vai liberar caixa.
Só que a conta vai ser paga lá na frente, né? Você não consegue visualizar agora. Você só vai ver, olha, que isso? Eu estou reduzindo, é muito melhor eu reduzir e vai sobrar mais dinheiro. Vai, só que esse prejuízo aqui, ele vai pagar a conta lá na frente. Você vai visualizar ele no caixa no futuro, não vai ser no curto prazo. O preço da mercadoria, puxa, do preço eu tive que reduzir preço ou manter, ou eu tive que aumentar nessa pandemia, eu não tenho o que fazer, né? E muitos fornecedores estão me pedindo até redução de preço. Então, vou deixar aqui sem mexer com preço, sem mexer com nada. Bom, aí eu vou fazer um forte trabalho. Então, agora eu tenho um problemão na mão para resolver. 2 milhões de prejuízo. Tá, então eu vou pegar aqui, só que nesse meio termo aí, na pandemia, o que aconteceu? Os meus fornecedores, os meus clientes me falaram que vão atrasar. Né? E o poder de barganha dos meus clientes é muito forte, então eles vão aumentar naturalmente o prazo médio de recebimento, forçadamente. Aí vem inadimplência, vem tudo. Então, o meu prazo médio de recebimento aqui, ele aumentou em 10 dias em relação ao inicial. E aí depois eu mostro por trás como que é essa estruturação. Ao aumentar em 10 dias, né, o prazo médio de recebimento, aquele caixa de 300 mil, que estava aqui, ó, de 318, ao aumentar o prazo médio de recebimento em 10 dias, o meu caixa passa para 108 mil negativo. Então, eu já tenho problema de caixa também. Além do econômico, eu estou com problema de caixa. Então, e esse lucro aqui não mexeu, teoricamente aqui. Por quê? Porque eu só vou aumentar e mexer no caixa. Ok? Bom, aí o que acontece? Não, agora eu também vou ter que brigar com os meus fornecedores, né? Então, meu poder de barganha perto dos meus fornecedores é grande, então eu vou tentar alongar em 15 dias, vou fazer a mesma coisa que os clientes fizeram comigo, vou fazer com os meus fornecedores. Alongar em 15 dias, o quê? O meu prazo médio de pagamento. Opa, a hora que eu alonguei em 15 dias o meu prazo médio de pagamento, eu voltei com caixa positivo, só que eu ainda estou com prejuízo. Então, pelo menos eu estou com caixa protegido. Só que é o seguinte, eu mesmo estando com caixa protegido com essas metas, que ainda é planejamento, né? Depois a gente tem que partir para ação, eu estou com prejuízo. E essa conta vai ser cobrada, né? Não vai ser cobrada nesse ano, porque nesse ano eu estou com caixa de 294 mil, tendo 30% de queda de volume, tudo isso. Só que isso daí, só que ele vai vir no meu caixa. Então, eu preciso de reverter esse prejuízo. E aí entra nas simulações. Bom, se eu conseguir reduzir em 15% o meu custo do produto vendido, o custo da mercadoria vendida, né, dependendo se for indústria ou não, o que acontece? Opa, o meu caixa estoura e eu começo a reverter o prejuízo. É possível 15%? Ah, não, 15% não é possível. Então, 5% é possível? 5% é possível. Então, 5% é isso que acontece. Bom, despesas. O que vai acontecer com despesa? Eu vou ter que cortar 30%. Opa, 30% eu já aqui fico com caixa alto, só continuo com prejuízo. Ah, não, mas 30%, se eu cortar 30%, a empresa não para de pé. Né? Então, eu não consigo cortar. Mas, geralmente, é o seguinte, o corte é aquilo que eu falei, é igual a lei dos gases, né? Então, assim, o gás é o seguinte, se tem um ambiente de 1 litro, o gás vai ocupar 1 litro. Se você tiver um ambiente de 2 litros, o gás ocupa 2 litros. É a mesma coisa com estrutura de empresa. Se você tiver uma estrutura de 100 pessoas, o trabalho vai ser feito por 100 pessoas. Se você tiver na mesma coisa, nas mesmas condições, 120 pessoas vai fazer aquele nível de trabalho. Só que vai ter um monte de gente fazendo coisa que não é prioridade. Né? A hora que você corta, as pessoas começam a priorizar. Então tem que ter esse equilíbrio e aí o empreendedor tem que saber exatamente clareza de prioridades. Então, essa daqui, e o estoque? Poxa, o estoque eu vou tentar reduzir 10 dias no estoque. Então, eu não mexo no lucro e no prejuízo. Então, são simulações aqui que vocês podem visualizar que tudo isso que mexe aqui é o equilíbrio para reverter o quê? Primeiro, tudo. Caixa da empresa. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, a proteção do caixa. Tá? E a proteção de caixa, por onde que eu começo, Luiz Henrique? O que dá direto na veia? É mexer em prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, desde que tenha condição, né? E às vezes, muitas das vezes, é melhor até reduzir o volume,
né, reduzindo o prazo médio de recebimento, porque vai sobrar caixa. Não adianta manter aquele volume se o caixa está estourado, se você não tem recurso, vai quebrar. Tá? Então, é um equilíbrio. Então, é mexer em prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento e cobertura de estoque. Isso é no ato que vai para o caixa. Agora, Luiz, e para reduzir a estrutura? Vai para o caixa? Vai, precisa. Só que, inicialmente, se for reduzir a estrutura, tem que pagar rescisão. Né? E muitas das empresas não têm a rescisão. Então, é fazer uma matemática exata para a gente chegar com as metas em cada uma das variáveis. Numa reestruturação, eu não vou colocar meta em uma variável. Fazer simulações e estudos factíveis para poder chegar nessas metas. E o que está por trás disso daqui? Né? Que de forma aqui está bem simples. Então, aqui por trás, a gente tem um painel de simulação, onde todos aqueles dados eu jogo nesse painel de simulação, e esse painel de simulação aqui, eu entro com todos os meus parâmetros, né? E lá está no ano, o resumo é por ano. Aqui eu posso fazer mês a mês. Então, Covid vai cair 40%, depois 30%, depois 20%. Enfim, dá para poder fazer projeções mês a mês para saber que tipo de decisão. Né? Até porque nesse Covid não dá para tomar uma decisão. Daqui 6 meses, 8 meses eu estou assim. A gente não sabe nem o que vai acontecer semana que vem. Né? Então, a gente tem que estar atualizando direto. Então, a gente tem a integração de todos os demonstrativos a partir de um orçamento inicial e de uma planilha de endividamento, de pagamento, captação de empréstimos e tudo. Então, esses demonstrativos integrados, eles nos levam a esse resumo. E esse resumo, para empresas que são necessárias, vai levar a indicadores econômicos e financeiros eficazes, que vão ser o grande painel de bordo da empresa, com indicadores econômicos e financeiros ligados aos indicadores da operação da empresa. Né? Seja da indústria, lá os indicadores de produção e mesmo dos processos de apoio, de serviço também, de prestação de serviço, varejo, enfim. Então, saindo com essas metas, qual que é o próximo passo? Luiz, agora é o seguinte, está acertado, estudado, envolvendo toda a equipe, né? Porque senão vira uma planilha de Excel. Esses daqui são dados factíveis. Agora a gente tem que, é o seguinte, correr atrás dessas metas. E aí, eu vou voltar lá naquela nossa planilha e ver o seguinte. Qual que é o próximo passo? Definida as metas, as metas financeiras, nós vamos montar os times da reestruturação. Tá? Então, o time de cada meta. Então, cada meta definida na simulação vai ter um time para poder tratar aquela meta. Porque aquela meta vai virar efetivamente a coisa mais importante da empresa. Então, se eu tenho que reduzir 10 dias, igual a gente falou, a cobertura de estoque, tem que ter um time de supply chain ali, de produção, PCP, que vai ter o grande objetivo, e comercial também, para equilibrar a venda, estoque, que às vezes é desequilibrado, um mix de produto, enfim, para poder reduzir efetivamente essa cobertura de estoque. Então, é uma meta. Se eu tenho que ter uma meta de reduzir tanto do meu quadro, tem que ter um time específico que vai colocar e fazer aquela meta acontecer. Só que não adianta só fazer de retaguarda se não fizer o ataque. O ataque é o comercial. É estruturar um time comercial usando, dependendo do modelo de negócios, inside sales ou não, usando outbound ou não. E aí depende do modelo de negócios, né? Se é B2B, B2C e o segmento. Entrar muito para canais digitais, de como que a gente vai usar a tecnologia, não como fim, mas a tecnologia como meio para poder propiciar uma estruturação comercial mais bem definida. Se vai utilizar método de vendas, isso é importante, estruturar ou reestruturar o time comercial, porque a ineficiência comercial das empresas é algo absurdo, né? Justamente por não entender, muitas das vezes, o equilíbrio entre o mão na massa, a execução, e de ter uma estrutura inteligente de processos de vendas.
né? Sendo que, mesmo mão na massa, estrutura inteligente, processo de vendas, por trás é ter pessoas boas, né? Pessoas boas com as competências necessárias para montar um baita de um time comercial. Então, ao montar esses times, né, de trabalho para cada uma dessas metas, próximo passo, senão não acontece nada também, só virou a meta, que eu acho que é o fator mais importante de uma reestruturação. Planejar os rituais de acompanhamento. Então, os rituais de acompanhamento são os rituais de gestão diário, sabe? Na empresa de reestruturação não tem isso, não, no final de 15 dias eu quero saber o resultado. Não, o resultado depois de 15 dias já foi há muito tempo. Então, é diariamente. É diariamente, tendo o que eu sempre controlo é o seguinte, eu diferencio duas coisas. Indicadores de resultado e indicadores de direção. Tá? Vamos pegar na parte comercial, por exemplo. Indicador de resultado é venda. É venda na veia. Isso é indicador de resultado. Agora, indicador de direção é o seguinte. Se for B2B, quantos contatos que eu fiz, quantos leads que eu coloquei para o meu funil, quantos leads que eu consegui qualificar para passar para a próxima etapa do funil, quantos leads que eu consegui colocar uma proposta, né? E aí quantas propostas foram convertidas. Então, não adianta só ver o resultado. Se você não verificar quais são os indicadores de direção que vão te levar àquele resultado, também não adianta nada. Por isso, reuniões diárias, reestruturação. Não tem jeito. Reunião de 15 minutos em pé ali, mas é assim, ó, o que era para ter sido feito ontem era isso, os gargalos foram esses, eu consegui, não consegui, qual que é a próxima atividade até amanhã. Isso é fundamental. A semanal para poder fazer o planejamento da semana, e a mensal para poder verificar os resultados. Então, isso daqui, a disciplina do time, a comunicação, isso daqui é fundamental para qualquer processo de reestruturação, e não só de reestruturação. A principal mudança de cultura de uma empresa, né, que são os comportamentos coletivos, passa por esses rituais. Porque são nesses rituais que você, além de resultados, você vai ditar o ritmo da empresa, quais são os valores, as premissas, o propósito. É ali que acontece tudo. E além desses rituais, acho que é só entrando aqui, que é o time que vai reunir, é uma coisa fundamental em qualquer empresa, né? E não só em reestruturação, é o que a gente chama de reunião 1 a 1. Aquele gestor que não fizer, pelo menos a cada 15 dias, uma reunião individual com seu líder imediato, vou te falar, não tem sentido nenhum. Se você não chegar uma reunião individual com o seu liderado e falar assim, bom, como é que estão os negócios? Como é que está na sua casa? Né? O que está acontecendo? Aqueles pontos estão muito bacanas. Agora, aqueles outros têm alguma coisa a melhorar. O que eu posso te ajudar? Sabe, quem não tem... e hoje, no mundo de agilidade, aquele negócio de feedback a cada 6 meses, a cada 1 ano, aquilo é pura burocracia. Não é? Então, as empresas estruturam, mobilizam para poder dar feedback. O líder tem que ficar pensando o que o outro fez para dar o feedback. Não é burocracia, o negócio é agilidade. Então, é no dia a dia e a cada 15 dias tem uma reunião individual com cada um. Sabe? E isso é o que tem feito, né, porque é lógico, as empresas, Vale do Silício, né, essas de tecnologia, porque se você não tiver um alinhamento claro do que você espera da pessoa, muitas das vezes você demite uma pessoa e você mesmo não deu direcionamento para ela. Tá? Então, esses rituais de acompanhamento são fundamentais. Bom, e feito isso, o próximo passo é organizar o sistema de gestão da empresa, com farol alto, nível estratégico, farol médio é o nível tático, que é a estratégia desdobrada do orçamento anual, né, junto com as metas anuais, e o planejamento tático, que é o anual desdobrado, né? Se for trabalhando com OKR, as empresas, trimestralmente, mensalmente, até na rotina do dia a dia. Então, é organizar esse sistema para que a gente possa efetivamente conduzir a reestruturação. Então, eu estava querendo aqui, era mais a gente bater um papo sobre essas etapas, que são etapas montadas por qualquer empresa no processo de reestruturação. E, claro, as etapas não tem problema. Agora a gente tem que ter gente boa para tocar a reestruturação. É aquele especialista em negociar com o banco que tem um fundamento com aquilo. É aquela pessoa que saiba modelar a empresa inteira a partir
de uma modelagem econômica e financeira para saber exatamente quais são as metas de reestruturação que tem que sair. Então, esses pontos e uma liderança forte, diária, sabe? Aquilo não dá para poder passar um mês. Às vezes um mês a empresa já morreu, né? E tudo. Então, esses são os grandes pontos da reestruturação. Bom, isso daqui eu vou deixar, depois passo, quem quiser pode deixar o e-mail aí, eu passo tanto a planilha, acho que várias pessoas já até têm, né? Tanto com esse mapa mental aqui. Eu queria terminar, né? Primeiro agradecendo esse tempo que vocês estão aí. Se vocês têm alguma pergunta, podem fazer aqui pelo chat, né? Eu disponibilizo a planilha, eu disponibilizo o mapa mental e tudo. Quem tiver interesse pode entrar no nosso grupo do Telegram. Então, essa última semana eu não consegui movimentar muito, mas eu pretendo, né, a cada 15 dias, montar uma masterclass onde que a gente vai discutir estratégia de negócios vinculado com finanças, vinculado efetivamente com agilidade de negócios, como que a gente monta as estruturas, os times, como que a gente monta controladoria nas empresas, não só no que tange a finanças, mas o mais importante é como que a gente estrutura os indicadores da operação ligados a indicadores econômicos e financeiros, sabe? Porque no final a gente tem o seguinte, para aumentar o ROIC, ROIC da empresa, que é o retorno sobre capital empregado, né, investido, a gente tem um desdobramento lógico para que cada meta da operação ligue naquele resultado. Porque muitas das vezes toma decisões de metas da operação sem fundamentação financeira. É claro que tem que ter a fundamentação financeira e a realidade no dia a dia. Sabe? Então, é isso, né, que eu queria. Pode ver as perguntas, né, se tiver pergunta, pode abrir aí, falar, perguntar. Eu acho que 1 hora que eu já passei aqui, né? Então, já queria até ser em menos tempo, mas eu acredito que possa ser. Então, só para poder pegar, o Patrick falou aqui. Patrick, o Alex até respondeu já. Né? Vamos disponibilizar o material. É só deixar o e-mail, né, lá no grupo, manda. Se quiser mandar um e-mail para mim ou para o Alex, vai estar até aqui, ó. Deu pau. .br. E aí, passo a planilha, passo o mapa mental, né? Então, tudo que vocês precisarem, né? Então, eu acho que é o papel que a gente tem. Então, tem 23 Luiz, eu queria anos, fazer... né? Claro que a experiência que eu tinha lá atrás é diferente da experiência que eu tenho hoje, mas tem 23 anos que eu atuo nisso. E o que me trouxe muita bagagem é ter participado muito em conselhos de administração, sabe? Porque aí a visão financeira se fortalece demais, não é? E a visão de agilidade, porque às vezes, não, vamos montar uma coisa, você leva 3 meses para montar, às vezes uma decisão muda completamente o jogo. Então, esse tarimbo, né? Esse dia a dia é importantíssimo, sabe? Valeu, Vanessa. Quem ia falar é o Wagner? Isso, ô Luiz, eu Oi. queria te perguntar, lá no começo, quando você falou daquelas causas estruturais, que ferramenta se adapta para cada um daqueles indicadores? Que nem o NCG, ele tem uma ferramenta própria para medir? A precificação, se ela tem uma ferramenta própria? Tem sim. Por exemplo, da NCG, Wagner, o próprio simulador, porque eu não mostrei aqui, ele calcula NCG. Tá? Então, quando você vai vincular, por exemplo, vamos supor o quanto a receber, né? Porque o quanto a receber, se aumentou, aumenta o NCG. E se ele reduziu, ele reduz o NCG. Tá? Então, o que acontece? O contas a receber é 2 fatores. É o fator de vendas vezes o prazo médio de recebimento. Tá? Então, são esses 2 fatores. Então, nesses 2 fatores, ao mexer neles, você consegue saber para quanto que vai seu contas a receber. Sabe? E aí, nesse contas a receber, você sabe para quanto que vai a sua necessidade de capital de giro. Então, por isso que a hora que cresce,
a empresa cresce, nos mesmos parâmetros, vai aumentar o quanto você receber. Normal, se aumentou o faturamento, se manteve o mesmo prazo médio de recebimento, então ele sobe o NCG. E aí, e o NCG, qual que é a relação dele? Tá? Então, só para poder falar com vocês aqui, talvez, se alguém não entendeu, eu posso explicar depois. A necessidade de capital de giro é o que é necessário de capital para girar a empresa. Esse é o ponto. Agora, a gente tem um outro indicador, que é o capital de giro, ou capital circulante líquido. Esse capital de giro, ou capital circulante líquido, qual que é o capital que a empresa possui, tá certo? Para girar o negócio. E o que acontece? Se o capital de giro da empresa ele for menor do que a necessidade de capital de giro, a gente tem o que chama de saldo de tesouraria negativo. Então, a empresa trava, você precisa buscar recurso do mercado de financiamento ou os acionistas fazem um aporte de capital, porque senão a empresa vai travar o caixa. Então, saber, e aí a gente calcula a partir dos indicadores, tá? Saber qual que é a necessidade de capital de giro e qual que é o capital de giro da empresa, por ali a gente sabe quanto que a minha empresa vai procurar, vai precisar de caixa para sustentar o crescimento dela. Tá? E aí é tudo calculado. Então, finanças é matemática. E são contas simples. O mais complicado de finanças porque a lógica dela de balanço, como é que integra com DRE, esse negócio é meio complicado mesmo, sabe? Então, primeira vez que eu fui ver isso, eu falei, tá doido, eu nunca vou entender um negócio desse. Né? E eu ficava pensando, nossa, eu sou engenheiro, já vi diferencial, integral, de tudo quanto é jeito, mas somar e reduzir, eu estou tendo dificuldade nisso, é um pouco complexo mesmo, sabe? Mas a gente sabe exatamente o que acontece. Por isso, gerir olhando o para frente é fundamental, né? Porque a gente sabe tomar decisões antecipadas. Porque o papel do gestor é o quê? É olhar o que vai acontecer da frente para tomar decisão agora, para poder minimizar o que vai ter lá na frente. Uhum. Mas tem ferramentas e a gente te passa. Você vai ter, na realidade, elas. Na quinta-feira a gente calcular capital de giro. Oi? Na quinta-feira você me mostra, então. Quinta-feira eu te mostro. Uhum. Né? Renato Chaves, meu grande amigo de várias datas, né? Um exímio consultor de Itaúna, não é isso? Bom, gente, tem alguma pergunta? Quem quiser deixar aqui o e-mail e tudo, né? Ou se não, manda no e-mail meu ou do Alex e a gente passa para vocês. E a gente pretende fazer mais isso. Né? Não divulgamos praticamente aqui, foi só nos grupos mesmo, mas a gente pretende fazer isso constantemente, sabe? De assuntos e o nosso posicionamento é de tentar, claro, quem não tem conhecimento, né, de finanças básicas, a gente vai lá, né, de ensinar quanto você receber, mas de fazer lives tanto para a parte de quem é básico e para a parte avançada, né? De como que estrutura realmente uma empresa do ponto de vista financeiro para maximizar o retorno do capital investido, sabe? E aí são diferentes e aí a gente vai balizando pelo nível de todo mundo para ver se a gente entra mais em profundidade ou menos profundidade. Né? Bom, então acho que ninguém aqui tem mais perguntas. Agradeço assim, né, imensamente, né, vocês estarem aí, né, de noite nesse tempo. Mas uma das coisas que eu gostei, valeu, Arthur, muito, porque isso daí tá dentro do propósito. Eu sempre gostei de ensinar, né? Então, acho que até por ser consultor, né? E também já fui professor, já dei aula de finanças em pós-graduação e tudo. E aí sempre gostei de ensinar e de trocar ideia, né? Então, acho que vou fazer isso daqui sempre,